Boa noite, meus irmãos. Estamos reunidos mais uma vez no nosso PGM, Pequeno Grupo Multiplicador. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua presença conosco. Queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por podermos mais uma vez nos reunirmos para estudar um pouco mais a sua palavra. Nós vamos iniciar o nosso encontro dessa noite orando ao Senhor. Vamos iniciar falando com o nosso Deus, clamando a Ele que venha estar presente na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos compreender juntos o que Ele tem a nos ensinar nessa noite. Vamos orar ao nosso Deus. Feche os seus olhos aí onde você está e vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa reunião, por esse encontro, ó Pai, que estamos tendo nesse momento. Te agradecemos por cada pessoa que está conosco na sua casa, onde quer que estejam, ó Deus, acompanhando através da internet. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor separou esse momento para nós, para que nós pudéssemos estudar a Tua Palavra, para que nós pudéssemos, ó Pai, aprender um pouco mais juntos, uns com os outros, aprender um pouco mais do Senhor. Pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo venha falar conosco nessa noite, que o Senhor venha nos ensinar, que nós possamos ter um encontro feliz, ó Pai, um encontro abençoado na Tua presença. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quero, nesse momento, lembrar algumas coisas. Vou convidar a Cristiane para estar aqui do meu lado. Quero lembrar alguns recadinhos para você antes de nós começarmos, propriamente dita nosso estudo, primeiro, como nós estamos em um PGM, em um pequeno grupo, é bom que você interaja. Então é bom que você coloque ali o que você pensa, as suas perguntas, a sua opinião, os seus comentários. Se você tiver dúvida, pergunte. Se tiver alguma palavra, alguma coisa que você não entendeu, pergunte. Vamos estar aproveitando esse momento para conversarmos uns com os outros e assim nós vamos aprender mais. Esse é o primeiro recadinho. O segundo recadinho, eu já tenho falado nas outras lives também, é para os membros da igreja e aqueles que frequentam a Igreja Batista Nova Aliança. Entre lá no site e faça o seu cadastro. Nós ainda temos muitos cadastros que não foram feitos. Então eu preciso que você vá lá, faça o seu recadastramento para que nós deixemos a nossa secretaria atualizada. Ok? Vamos lá então começar o nosso estudo dessa noite. O objetivo do nosso encontro dessa noite é refletir sobre as possibilidades de se perder a comunhão com Deus. Refletir sobre as possibilidades de perder a comunhão com Deus. Será que é possível perder a comunhão com Deus? O tema do nosso estudo hoje é portas e trancas. E nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Será que seria possível para aquele servo que já foi alcançado pela graça de Cristo perder a comunhão com Deus em algum momento da sua vida? E o que isso tem a ver com tudo isso que nós estamos vivendo, esses dias difíceis de isolamento social? O que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com o isolamento social? O que nós temos, como que a gente consegue linkar esses dois assuntos que parecem ser assuntos diferentes? Nós vamos trabalhar um pouquinho nessa noite. Mas primeiro, nós vamos louvar ao Senhor. E eu quero convidar você a cantar aí na sua casa, juntamente conosco. Erga sua voz, faz um coro bem legal, bem bonito, e vamos cantar e vamos louvar ao nosso Deus, porque Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus que merece ser louvado. Agora, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam.
Louvado seja o nome do Senhor. Cristiane vai nos dizer quem é que já entrou, quem é que já está conosco. Boa noite, irmãos. Que bom estar aqui com cada um dos irmãos. E eu já quero cumprimentar as pessoas que estão ligadas aqui, né? O Rainer já começou dizendo: Davi e eu estamos ligados aqui. Amém. Boa noite, Davi. Amém. Boa noite, Rainer. A Tivonete, boa noite, Ivonete. Também está ligada. E a Beth está com ela lá. Ei, Beth, como está? E a Natália está aí também, gente? Está conosco também a Sabrina. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Fernando, Rafael, Alice e Douglas. Também está conosco a Solânia. Oh, que bom. Seja bem-vinda, Solânia, Henrique, Vanderlei. A irmã Cláudia. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Ana Vitória. Boa noite, Maria do Guarda. Quem mais está aí assistindo? Gente, lembrando que quem abrir salas de vídeos, passa para a gente aqui, para a gente cumprimentar todas as pessoas. A irmã Maura também está conosco. Boa noite, irmã Maura. Boa noite, Edinho. Que o Senhor esteja abençoando vocês. Vamos ver. A Eliane Alves também entrou. Boa noite, Eliane. Boa noite, Luan. Que o Senhor esteja abençoando vocês aí em Portugal. Zeni Araújo está completando. Amém, nossa prima. Tudo bem, prima? Deus abençoe. Glícia também entrou, nossa cantora. Ei, Glícia, que o Senhor abençoe cada dia mais. Boa noite para você, para o João Pedro. Nós estamos sempre orando por vocês, né? Pelo Silvio também. A Alessandra entrou. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Danilo. Que o Senhor esteja abençoando muito vocês. Também está conosco o irmão Esron. O Esron, muito obrigada, Pai do Senhor Jesus. Amém. Esron, você tem sido uma bênção em nossas vidas, compartilhando a nossa live, lá na sua página. Muito obrigada por esse serviço prestado ao Senhor. A Natália Beth chegou aqui, a Alessandra está dizendo. Larissa também está conosco. Boa noite, Larissa. Boa noite, Lala. Amém. Boa noite. Irmãos, abra sua Bíblia aí, no Salmo de número 118. Salmo de número 118. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Esse ainda não é o tema do nosso estudo, é só para a nossa devocional, só para o nosso momento de adoração ao Senhor. Salmo de número 118, versículo 8. Eu fiz agora aqui uma contagem rápida. Parece que nós estamos tendo 33 segundos de delay. Então, eu gosto sempre de lembrar, né? Quando você receber aí a nossa voz, ela já saiu daqui a 33 segundos. Então, quando você fizer a sua participação, pode demorar um pouquinho para ser lida a sua pergunta, a sua dúvida, porque vai demorar um pouquinho para chegar para nós aqui. E quando nós lermos, vai demorar 33 segundos para chegar para você, tá bom? Salmo 118, versículos de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Nesses tempos difíceis que estamos vivendo, às vezes ouvimos tantas informações desencontradas às vezes, e precisamos nos lembrar que é melhor buscar refúgio no Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é aquele em quem nós podemos confiar. Nós vamos cantar mais uma vez, rompendo em fé, e eu quero convidar você a fazer essa oração, esse cântico, orando ao Senhor.
né, colocando diante do Senhor todas as suas preocupações, tudo aquilo que está no seu coração, enquanto nós cantamos que a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Vamos louvar ao Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém? Amém, Se pastor. você cantou conosco, coloca um joinha ou um coraçãozinho aí, se você ergueu a sua voz e cantou também, rompendo em fé. Cristiane? Quero cumprimentar a Jade, já está conosco. Boa noite, Jade. Boa noite, Sávio. Boa noite, Caio. Que o Senhor abençoe vocês. E também cumprimentar a Maureni Costa. Ô Maureni, obrigado porque você voltou, você está novamente conosco. Amém. Cumprimentar também lá de Belo Horizonte, a dona Lourdes, mãe do irmão Alessandro, que abençoe nossas vidas. Isso. Glória a Obrigada pela sua presença conosco aqui, dona Lourdes. Que o Senhor esteja abençoando vocês aí em Belo Horizonte. Ok. Então vamos entrar no nosso estudo, né? Nosso estudo, ele está baseado lá em Apocalipse. Desculpa, vou ter que interromper de novo. Pode falar. Desculpa, vou ter que interromper, gente. Eu não posso deixar de cumprimentar meus amados. Lucinha e irmão Maurício, estamos juntos, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Hoje eu tive um papo muito gostoso com a Lucinha. Lucinha, mesmo com a distância, é muito bom conversar sempre com você. Vamos lá então, Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 22. Esse é o texto que nós vamos usar no nosso estudo dessa noite. Apocalipse 3, versículo 14 até o versículo 22. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim,
porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Cristiane, pode me interromper a qualquer momento aí, tá? Então deixa eu interromper já. Vamos lá. Quero mandar um abraço aqui para a Emily, que ela colocou o coraçãozinho. Quer dizer que ela estava cantando, né? Eliane também cantou. Boa noite, irmã Marinete, seja bem-vinda. Um beijão para a Evelyn. Deixa eu ver quem mais aqui. Ana Vitória. Venho ouvindo essa canção desde o primeiro dia da minha vida. Amém. Você é novinha, Ana Vitória. Então sabe de cor essa canção, Rompendo em Fé. A irmã Cláudia também canta, porque a Cláudia deve que fazer a Ana Vitória dormir cantando Rompendo em Fé, é isso? Verdade. A irmã Solane falou que adora essa canção, gosta muito dessa canção. E a Jade dando boa noite para a família pastoral. Boa noite, glória a Deus. Deixa eu fazer uma perguntinha para você e você vai colocar a sua opinião aí na participação. É possível, nós já perguntamos lá no início, né, mas eu não disse para você colocar a sua resposta. É possível para o crente que foi alcançado pela graça de Cristo perder a comunhão com Deus? É possível para nós perder, para mim, para você? Pensa em você nesse momento. Será que é possível perder a comunhão com Deus? Nós estamos num momento em que a igreja não está se reunindo presencialmente. E a gente tem ouvido muito aí na internet que a igreja está com as portas fechadas. Não, a igreja não está com as portas fechadas. Mas nós que somos a igreja temos porta espiritual. E aí nós precisamos saber se essa porta espiritual que nós temos pode ser fechada ou não. A igreja, que somos nós, temos portas. O que está com a porta fechada é o salão de culto, né? Nós não estamos indo ao salão de culto, mas a igreja não para, a igreja não deixa de existir. A igreja, ela transcende o espaço físico. Mas a pergunta não é para aquele salão de culto que está fechado. A pergunta é para nós. É possível perdermos a comunhão com Deus? O que você pensa a esse respeito? Assim que começar a chegar as respostas aí, Cristiane vai estar me passando para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Né? O nosso estudo, ele depende muito de você participar. Né? É muito bom você colocar a sua opinião, até porque não existe resposta certa e resposta errada. Existe aquilo que nós entendemos da palavra de Deus. E o Espírito Santo vai fazer em nós os ajustes que ele achar necessário naquilo que nós temos como entendimento. Ok? Então a pergunta é possível perder a comunhão com Deus? Comunhão com Deus. Isso. Se chegar alguma resposta aí, você vai me passar. Acabou de entrar Nanda Dalma. Ei, Nanda, que saudade! Beijo para Maria Eduarda, beijo para a família toda que está aí mantendo. Muita saudade de você, tá? Vamos ver aqui, vamos aguardar alguma resposta e eu te falo. Ok, então. Quando nós lemos o Apocalipse e nós lemos o capítulo 3, nós vamos ver algumas cartas direcionadas às igrejas. Essas igrejas eram constituídas de pessoas que já haviam entregue as suas vidas a Jesus, que já haviam recebido a graça de Cristo. As pessoas dessas igrejas já haviam tido um encontro com Jesus.
as cartas do Apocalipse são para servos de Deus, são para nós, são para as igrejas. Então, nesse texto que nós lemos, a carta de Laodiceia, Jesus está falando para uma igreja, e ele começa a falar uma coisa muito dura. Ele diz: olha, vocês não são nem frios e nem quentes, vocês estão mornos, e eu não gosto de nada morno, eu estou a ponto de vomitar vocês, porque vocês estão mornos, nem frio e nem quente. Vocês deveriam ser quentes ou então frios, mas morno não me agrada. E aí Jesus começa a exortar, e nós temos um conceito sobre exortar, como sendo chamar atenção. A palavra exortar não significa chamar atenção, não significa puxão de orelha na Bíblia, não. Quando nós vemos a palavra exortar na Bíblia, significa ajudar a crescer. Então Jesus está exortando aqui a igreja, ele está ajudando essa igreja a crescer, a entender algumas coisas do reino de Deus que ela não estava se lembrando, que ela não estava praticando. Muito bem, a Jade respondeu. Sim. Jade respondeu: se deixarmos de alimentar o Espírito Santo e alimentar a carne, sim, tá? Então, a pergunta para quem chegou agora: boa noite, Kátia, boa noite, irmã Judete, Lorenzo, que o Senhor esteja abençoando vocês. Boa noite, Regina, boa noite, Rafael, José Henrique, beijo, boa noite, que o Senhor esteja abençoando vocês aí. A Eliane também respondeu. Deixa eu falar a pergunta. A primeira pergunta é possível perder a comunhão com Deus? Né? Para quem está chegando agora, essa que é a primeira pergunta. É possível perder a comunhão com Deus? A Jade já respondeu, né? Se deixarmos de alimentar o Espírito, perdemos a comunhão. A Eliane Alves, lá de Portugal, também está respondendo. Nós estamos, né, em outro continente. Sim, é possível, a Eliane está dizendo. Nós somos responsáveis por manter a comunhão com Deus através da oração, da leitura da palavra e fazendo a vontade do Pai. Se não fizermos, nos afastamos da presença maravilhosa do Pai. Tem mais resposta, Vamos lá. pastor. A irmã Ivonete também respondeu: acredito que sim, mas a salvação jamais. Às vezes tem pessoas dentro da igreja sem comunhão com os irmãos e com Deus. Isso, muito boas essas respostas. Volta um pouquinho na resposta da Jade, fazendo um favor, porque eu achei algo interessante aqui. Se deixarmos de alimentar o Espírito e alimentar a carne, sim. Isso. Foi a resposta da Jade. Vamos começar por aí. Realmente nós precisamos entender, irmãos, discussões teológicas à parte, né? Vamos seguir uma linha que até hoje o pastor crê dessa forma, e acredito que a maioria dos irmãos também, da tricotomia da existência humana, né? Nós somos um espírito, temos uma alma e estamos dentro de um corpo, não é verdade? Então, isso aí que a irmã Jade falou, é exatamente o que acontece. A nossa alma, que são as nossas emoções, nosso intelecto, os nossos sentimentos, a nossa razão de existir, o nosso pensamento, a nossa alma tem poder de alimentar ou o nosso espírito ou o nosso corpo. Quando a nossa alma, quando a nossa vontade alimenta o nosso espírito, nós crescemos espiritualmente e nos conectamos melhor com Deus. A nossa comunhão com Deus, ela se estreita, porque Deus é espírito e nós só nos comunicamos com Ele em espírito. Agora, quando a nossa alma alimenta a nossa carne, o nosso espírito fica enfraquecido e a carne, ela se comunica com o reino das trevas. E aí as coisas vão só piorando para o nosso lado. Vamos lá, seguindo aí, depois da irmã Jade teve... A irmã Eliane que respondeu. Isso, volta lá, por favor. Nós somos responsáveis por manter a comunhão com Deus. Exatamente. No quesito alimentar o espírito. No quesito
buscar essa comunhão. E aí depois vem a irmã Ivonete complementando, dizendo que a salvação jamais, mas a comunhão sim. E existem pessoas que estão dentro das igrejas e que não têm comunhão com Deus. É verdade, né? Às vezes nós estamos ali do lado da mesa do banquete e estamos com fome, porque não sentamos à mesa, estamos sem comunhão com o Senhor, né? Tem mais resposta aí? Tem. A irmã Cláudia, ela respondeu com a citação bíblica de Isaías 29:13, que diz assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em o que foi instruído. Exatamente. Às vezes somos muito religiosos, né, irmã Cláudia? Às vezes temos uma rotina religiosa muito grande, e essa rotina nós nos prendemos a ela, nos agarramos a ela e achamos que essa rotina está nos tornando próximos de Deus, mas às vezes o nosso coração está longe. Comunhão com o Senhor não tem nada a ver com ativismo religioso. Comunhão com o Senhor é conseguir chamar Deus de paizinho, mas não simplesmente pronunciar essa palavra, é sentir isso. É entender, é ter Deus como Pai de verdade, e não simplesmente como aquele Senhor soberano. Ele é o Senhor soberano, mas não simplesmente o Senhor soberano que está bravo conosco o tempo todo por causa dos nossos pecados. Não, Ele é o Senhor soberano, mas Ele não está bravo conosco, Ele está com seu coração ardendo de amor por nós o tempo todo e querendo nos tirar das situações de pecado que nós vira e mexe voltamos para ela. Então esse é o nosso paizinho, que está sempre querendo nos tirar das nossas enrascadas, né? Quando nós entendemos Deus dessa forma, então nós nos tornamos de fato pessoas que vivem uma comunhão com Ele. Para que nós consigamos viver essa comunhão plena com o Senhor, nós precisamos deixar a porta aberta. O versículo que nós lemos lá em Apocalipse é muito interessante, né, que vai dizer, e nós usamos muito isso para pregar o Evangelho, e é bom usar, mas ele foi dito para a igreja. Jesus disse o quê? Estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Jesus está falando de comunhão. Entrar e cear com Ele e Ele comigo, ceia é comunhão. Jesus quer cear conosco e nós com Ele. É sentar na mesa, é comer junto, é aquele almoço junto, entre amigos. Isso é comunhão. É disso que Jesus está falando aqui nesse texto. Então, mas Ele só vai fazer o como? Quando? Se ao bater na porta, nós abrirmos a porta. E o que nós podemos fazer para manter essa porta aberta para Jesus entrar? Porque Ele vai entrar e Ele vai estar sempre batendo na porta em cada situação diferente da nossa vida. O Espírito Santo habita em nós a partir do momento que nós recebemos a salvação em Cristo. Como a irmã Ivonete comentou, nós não perdemos essa salvação mais, o Espírito permanece conosco, mas essa comunhão, esse estar juntinho do Senhor, a plenitude do Espírito, a plenitude, o crescimento, o estar próximo, o ser de Deus de verdade, o conviver com Ele, vai acontecer através das portas abertas que nós permitimos Jesus entrar. É abrir portas para o reino da luz e fechar portas para o reino das trevas. Porque quando nós fechamos as portas para Jesus, para o reino da luz, nós automaticamente abrimos portas para o reino das trevas. É o que a Jade falou no começo. Alimentar a carne ou alimentar o espírito. O que nós podemos fazer para manter as portas abertas? Manter a porta aberta para Deus e não permitir jamais que essa porta se feche. Vamos lá? A Lucinha entrou. E Lucinha, boa noite. A irmã Cláudia está me lembrando que o Alessandro também está assistindo. Isso, Alessandro, boa noite. Que bom que você que bom. está aí conosco. Que o Senhor te abençoe aí em Belo Horizonte. Tem mais uma resposta da dona Messia. Ô, minha mãe, beijo, mãe. É benção, né? É benção, exatamente. Ela respondeu assim. Então, deixa eu cumprimentar a senhora Osvaldo também, a dona Alzira, que o Senhor abençoe Isso, vocês. a Zezé que deve estar lá também. Ei, Zezé, tudo bem aí? E a resposta da dona Nessi foi: comunhão com Deus não é manter uma vida religiosa,
ser dizimista, entre outras coisas. Comunhão com Deus é intimidade com Ele através da leitura da sua palavra, da oração, da disposição de viver em intimidade com Ele. Exatamente, comunhão é intimidade. Exatamente, muita gente é muito ativo religiosamente, mas não vive uma comunhão com Deus. Ele vive comunhão com o trabalho da igreja, mas ele não vive comunhão com o Senhor. É preciso ter comunhão com Ele, buscar ter aquele momento a sós diariamente com o Senhor. Aquilo ali que vai alimentar a nossa comunhão. O que nós devemos fazer? O que nós devemos entender para não trancarmos essa porta de comunhão? Para não fecharmos? Primeiro, reconhecer o papel de Jesus em nossa vida. Qual é o papel de Jesus em nossa vida? Qual é o papel de Jesus na sua vida? O que Jesus representa para você? No versículo 14, nós vemos que Jesus apareceu. Deixa eu abrir de novo aqui a minha Bíblia. No versículo 14 nós vamos ler. E vai dizer o seguinte: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus aparece se apresentando, dizendo quem Ele é, o Amém, a testemunha fiel, o príncipe, o princípio da criação de Deus, a testemunha verdadeira. Eu sou quem eu sou para vocês. Jesus está dizendo aqui para essa igreja quem Ele é, quem Ele representa. E para nós, o que Jesus representa? Quem é Ele? Qual o papel de Jesus na minha e na sua vida? Primeiro, Ele é apresentado como Amém. O que significa Amém? Quem pode falar para nós aí o que significa Amém? Nós terminamos a oração, eu vou dar um tempo, porque tem o delay aí. Nós terminamos as nossas orações com essa palavra, Amém. Às vezes quando o irmão está orando e ele fala alguma coisa, nós lá acompanhando a oração do irmão, nós citamos Amém. E o que significa Amém? Às vezes nós falamos e não prestamos muita atenção no que nós estamos dizendo. O que é um Amém? Quem pode dizer para nós aí? A primeira resposta aí nós já vamos pegar, que essa aí é bem facinha, né? O que significa Amém? Jesus se apresenta como Amém. Ele chega aqui para a igreja de Laodiceia, dizendo isso no versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém. Então, a irmã Cláudia está dizendo aqui sobre o assunto anterior, que a gente deve manter leitura bíblica, vida devocional, e aí Deus fala conosco. E a dupla Eringer responderam que quase que simultaneamente, e a dupla Mendes também. Isso. Todos responderam. Ivonete respondeu, assim seja. Raine respondeu que Amém, que assim seja. Eliane Alves respondeu, assim seja. Cláudia e Ana Vitória responderam que assim seja. Muito bem. Que assim seja é o mesmo de dizer eu concordo totalmente, né? Quando eu digo que assim seja, eu estou dizendo eu concordo que tem que ser assim mesmo. É dessa forma mesmo. O que o irmão disse quando eu digo Amém durante a oração do irmão, eu estou dizendo, Senhor, eu concordo com tudo que ele está dizendo. É desse jeito mesmo. Não é isso? Aí, por que Jesus se apresenta como o Amém? Você já parou para pensar nisso? É Jesus dizendo assim, eu sou o que assim seja. Não ficou um negócio meio estranho? Eu sou o Amém, eu sou o assim seja. Né? Por que será que Jesus se apresenta dessa maneira? Ele é o Amém de quem? Ele é o Amém de Deus. Jesus é o Amém de Deus. Ele é o que assim seja de Deus. É a palavra viva de Deus, dizendo que assim seja. Que assim seja o quê? Que assim Jesus morra, que assim ele ressuscite e que depois dele ressuscitado ele tenha poder, todo o poder no céu e na terra,
para salvar, para perdoar pecados, para resgatar o homem, porque ele pagou o preço. Então que assim seja, que seja dessa maneira que eu determinei antes da fundação do mundo. É isso que Jesus está dizendo. Eu sou o amém, eu sou a concordância daquilo que o Pai planejou desde antes da fundação do mundo. Eu sou a palavra viva que concorda com a vontade do Pai. Isso é, o que assim seja. Está vendo que às vezes uma palavrinha, ela faz uma diferença enorme? Qual é o papel de Jesus na nossa vida? Será que Ele é o amém de Deus em nós? Para que eu mantenha a porta aberta, a porta da comunhão aberta, eu preciso entender que Jesus precisa ser para mim o amém de Deus. Ele precisa ser a concordância do plano de Deus na minha vida. Ou seja, através de Jesus eu vou viver o plano de Deus vai se cumprir em mim, porque eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida e domine toda a minha vida. Então quando eu digo que Jesus é o meu amém, é muito forte isso, é dizer, Senhor, o plano do Senhor vai se cumprir em mim através de Cristo, porque eu estou disposto a cumprir o plano do Senhor, eu estou disposto a obedecer ao Senhor, eu estou disposto a fazer a Tua vontade, independente do que aconteça, eu vou cumprir a Tua palavra, eu vou fazer a Tua vontade. O Senhor Jesus é o meu amém, é o amém do Senhor em mim. Isso significa reconhecer o papel de Jesus na nossa vida. Quando nós entendemos isso, nós já estamos dando um passo enorme rumo à comunhão plena com o nosso Deus. Tem algum recado aí, Cristiano? Tenho sim. Parece que eu vi que na nossa live foi rápida, mas eu acho que está conosco a Cléria. Ei, Cléria, boa noite. Amém, boa noite, irmã Maria Francisca. Irmã Maria Francisca, pastor Rui, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Eu também vi entrando por aqui, que eu fiquei numa felicidade enorme, Esther Marquezin, é minha amiga de infância. A rua está completa aqui. A Nanda, que morava em frente à minha casa, e a Esther morava um pouco do lado. Nós brincamos muito nessa vida. Gente, pensa nos meninos que ficavam amarelinhos de terra. Muito obrigada por ter vocês aqui conosco. Fico muito feliz em vê-los aqui. Vamos continuando então. Jesus, além de ser o amém, ainda no versículo 14, vai dizer o quê? Que Ele é a testemunha fiel e verdadeira. O que Jesus representa para nós? Testemunha fiel e verdadeira. Não sei se você percebeu que Jesus muitas vezes, quando Ele ia responder qualquer pergunta, Ele dizia assim, em verdade vos digo. Toda vez que Ele ia falar às multidões, Ele ia dar alguma explicação, contar alguma coisa, responder algum questionamento, Ele sempre usava essa expressão, em verdade vos digo. Essa expressão sempre acompanhou o Senhor. O que Ele queria dizer com isso? Que a sua palavra poderia ser recebida com total segurança. Ou seja, o que eu estou dizendo, Jesus está falando isso, o que eu estou dizendo é plenamente seguro. Você pode receber com total segurança a minha palavra. Isso significa essa apresentação de Jesus aqui. Eu sou o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, o meu testemunho, aquilo que eu falo, você pode confiar, porque é a expressão da pura e genuína verdade. Aliás, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, Ele é a própria verdade. É impossível qualquer palavra de Jesus não se cumprir. É impossível qualquer palavra de Jesus cair por terra, porque Ele é a própria palavra viva e Ele é a verdade, a testemunha fiel. Então, para que nós não fechemos a porta da comunhão, nós precisamos primeiro entender que Ele é o nosso amém. Ele é o cumprimento da promessa de Deus em nós, a concordância da promessa de Deus em nós. E segundo, entender que Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Porque sendo a testemunha fiel e verdadeira, tudo que Ele nos disse e ainda nos fala,
nós podemos acreditar e nós podemos confiar. Como que eu mantenho a porta da comunhão aberta? Confiando na palavra de Jesus, acreditando no que Jesus tem para nós, obedecendo os mandamentos de Jesus, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo as regras do Senhor, obedecendo a Constituição. Lembra que nós falamos em estudos anteriores da Constituição de Deus? Que assim como nós aqui no Brasil temos as leis normais, né, municipais, estaduais e até as leis federais, mas acima de tudo isso nós temos uma Constituição, a nossa é de 1988, está bem velhinha, mas está valendo ainda, né? Apesar de que ela está mais novinha que eu, né? Mas está nova então, não esquece o velho. Mas tem uma Constituição que é a lei maior, ou seja, todas as outras leis elas precisam estar de acordo com essa lei maior, senão elas têm que cair, senão a justiça lá, o STF vai derrubar essa lei, dizendo, olha, essa lei não está de acordo com a Constituição. No reino de Deus também existe, né, a Constituição de Deus, que são os 10 mandamentos que nós já estudamos exaustivamente desde criança, né? As pessoas às vezes pensam assim, com o advento de Cristo, tudo aquilo ali de Malaquias para trás caiu por terra. Não, não caiu por terra não. Jesus disse que ele não veio revogar a lei, mas para que a lei fosse cumprida, ele veio cumprir a lei. Então, a Constituição de Deus, ela é enfatizada por Jesus no Novo Testamento. E Jesus ainda amplia, né, o entendimento, ele cria lá uma súmula vinculante, né, o nosso Supremo às vezes cria, né, ele amplia o entendimento da Constituição de Deus, dizendo o seguinte, o que diz a lei? Não matarás, eu porém vos digo, se você chamar o seu irmão de racá, ou de tolo, ou de idiota, depende da sua tradução aí, né, você já matou o seu irmão. Então Jesus amplia isso. Então a lei do Senhor, a palavra de Deus, as regras, os mandamentos do Senhor, eles precisam ser cumpridos por nós. E aqui abre um parênteses, eu quero abrir um parênteses para falar da situação que nós estamos vivendo, que é a situação do isolamento social. E eu preciso dizer isso, apesar de ser um tema meio complicado, porque nós estamos vendo pessoas dando opiniões diferentes, falando coisas diferentes, né, e notícias diferentes. A gente está recebendo um bombardeio de informações, a nossa mente não consegue processar tudo isso, né? Mas uma coisa nós, servos do Senhor, precisamos saber. Nós somos cidadãos de 2 reinos. O servo de Deus é cidadão de 2 reinos. O reino espiritual, que é o reino de Deus, e do reino material, no nosso caso, somos cidadãos brasileiros. Como embaixadores de Deus, cidadãos do reino dos céus, nós precisamos obedecer à lei de Deus. O cidadão do reino dos céus obedece à lei de Deus rigorosamente, ele precisa fazer isso. E a lei de Deus vai nos dizer que nós precisamos obedecer às regras das leis humanas. Os governantes, aqueles que governam sobre nós, aqueles que têm poder sobre nós. Precisamos cumprir as leis humanas. No nosso caso, a lei brasileira. No nosso caso, obedecer aos nossos governantes, às nossas autoridades. Quando é que nós podemos desobedecer? Quando a lei humana bate de frente com a lei de Deus. Aí nós precisamos optar pela lei de Deus, mesmo que isso nos custe caro. Existem alguns exemplos que não vem ao caso agora, né, de nós falarmos sobre isso, mas que de leis humanas que nós não obedecemos. E não vamos obedecer jamais, porque a lei de Deus, a palavra de Deus nos ensina de forma diferente. Mas quando não há esse choque, a palavra de Deus nos ensina a obedecer às nossas autoridades. E hoje existe em Minas Gerais um decreto do governador do estado de Minas Gerais, que está em vigor, que está valendo, determinando que nós fiquemos dentro de casa, em isolamento social, e que só saiamos de casa quando for extremamente necessário, para comprar alimentos, por exemplo, para comprar um remédio, e
é para ir, comprar e voltar o mais rápido possível e permanecer em casa. Existe uma regra, não é uma lei propriamente dita, é um decreto, mas tem força de lei, tem força de autoridade, e nós estamos sujeitos à autoridade. E como igreja, como servos da testemunha fiel e verdadeira que nos mandou obedecer à lei dos homens, nós temos a obrigação, mesmo que alguns não concordem, nós temos a obrigação de cumprir esse decreto e permanecermos em casa. Isso é ser obediente ao Senhor Jesus. Isso é exercer a nossa cidadania espiritual e a nossa cidadania aqui na terra. Ok? Fechando o nosso parênteses, qualquer dúvida depois o irmão pode procurar aí no privado, a gente vai conversar sobre isso, né? Mas o pastor entende, e muitas pessoas, muitos crentes entendem dessa maneira, que desrespeitar esses decretos nesse momento é um mau testemunho da igreja. Nós precisamos obedecer o decreto. Fechamos o parênteses. Tem algum comentário? Não, está todo mundo caladinho. Vamos lá, vamos comentar aí, pessoal. Terceiro ponto, ele é o princípio da criação. Como que eu mantenho as portas abertas, então, para a comunhão com Deus? Primeiro, reconhecendo o papel de Jesus. Segundo, obedecendo a palavra dele, porque ele é a testemunha fiel e verdadeira. E terceiro, entendendo que Deus é o princípio da criação. Ele, Deus, Jesus, é o princípio da criação. Ele fez todas as coisas, tudo foi feito por intermédio dele. Ele é o dono de todas as coisas por direito, por ter feito, por direito de criação. Por meio da palavra, Deus criou todas as coisas. Por meio da palavra, Jesus traz o novo de Deus para a nossa vida. Às vezes nós separamos, Deus criou todas as coisas, Jesus só apareceu depois. Não, Jesus criou todas as coisas. O Espírito Santo criou todas as coisas, né? A Bíblia vai dizer que lá no começo a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus estava movendo-se sobre as águas. Então, o Espírito Santo presente na criação, Deus disse, haja luz. E cadê Jesus? João diz, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus participa de tudo, Jesus é Deus. Ele participa de toda a criação, de todas as coisas. Ele é o princípio da criação. E o Novo Testamento vai dizer a respeito de Jesus assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então nós precisamos compreender a propriedade de Jesus. Jesus é o proprietário do universo. E se ele é o proprietário do universo, ele é o proprietário da nossa vida. E sendo dono da nossa vida, nós precisamos nos sujeitar a ele como pessoas que pertencem a ele. Eu não sou dono da minha vontade. Eu não sou dono de mim mesmo. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso fazer o que vem na minha cabeça. Eu preciso deixar Jesus controlar a minha vida. Eu preciso deixar Jesus dirigir a minha vida. Porque ele é o princípio da criação. E através da palavra, como princípio da criação, ele traz o novo de Deus nas nossas vidas. Por que nós precisamos nascer de novo? Para experimentar o novo de Deus. Para morrer aquele velho homem, para que haja um odre novo, para que o vinho novo seja colocado, né? Então nós precisamos, porque Jesus faz isso. Somente por Jesus o novo de Deus chega em nós. Nós precisamos de Cristo em todo momento. Nós não precisamos de Jesus só para nos salvar. Tem gente que acha que foi a Jesus, recebeu a salvação, agora está tudo certo. Não, nós continuamos dependendo de Jesus. Ele falou assim, sem mim nada podeis fazer. Continuamos dependendo da cruz de Cristo a todo momento. Precisamos ir à cruz toda hora, porque é lá que está a fonte do poder que nos mantém vivos. É em Cristo Jesus. É só por meio dele. Então, ele é o princípio da criação, o dono de tudo. Sendo o dono de tudo, ele está no controle de todas as coisas. Eu não aguento mais ficar dentro de casa. Pede para Jesus, ele vai dar força. Verdade, pastor, tá difícil assim, né? É difícil. É difícil, é um desafio, gente, é um desafio. Mas precisamos clamar. Clamar ao Senhor Jesus, Senhor, o Senhor é dono de tudo, o Senhor está vendo tudo acontecer. Eu não estou aguentando mais ficar dentro de casa, faça alguma coisa por mim.
nesse sentido, olha para dentro do meu coração, coloca paz em mim, me direcione, muda a minha mente, coloque outros pensamentos, me ajude de alguma forma, porque eu não estou aguentando, mas eu preciso obedecer ao Senhor, porque eu sou do Senhor, o Senhor é o meu dono. E o Senhor disse para eu obedecer às regras, o governador me mandou ficar em casa, eu tenho que obedecer à regra. Então como é que... Precisamos conversar com Jesus, ir a Jesus toda hora. Às vezes nós ficamos numa religiosidade na oração, e às vezes quando vamos orar, ficamos buscando aquelas palavras que a gente não usa normalmente, santíssimo e amantíssimo, é bonito, não tem nada contra, mas no nosso momento a sós com Deus, com Jesus, a gente tem que falar aquilo que está no nosso coração, aquilo que a gente está sentindo. O melhor psicólogo, o melhor psicanalista que existe se chama Jesus Cristo. Ele quer ouvir o que nós estamos sentindo, Ele quer ouvir o que nós estamos pensando, Ele quer ouvir o que nós estamos vivendo. Ele já está vendo tudo, mas Ele quer que a gente fale para que Ele dê paz ao nosso coração. Amém. O Rainer comentou, falando sobre Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o Alfa e o Ômega. Amém. Larissa também colocou, é dele, a Luciana Gonçalves. Ei, Luciana, que bom tê-la aqui, que bom tê-la conosco. A Luciana comentou, aquele que crê em Jesus, obras ainda maiores fará. Exatamente. Em quarto lugar, o que nós precisamos fazer para manter a porta da comunhão aberta? Nós já vimos no versículo 14, eis essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O versículo 18 vai dizer o seguinte, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Precisamos manter a porta aberta usando os recursos da graça de Deus. Existe ouro puro, refinado no fogo, produzido pelo próprio Cristo. Claro que nós estamos falando de questões espirituais, não de ouro físico, desse que a gente faz joias, Estamos falando de ouro espiritual. Existe ouro puro, purificado pelo próprio Jesus. Existe colírio que vai fazer com que os nossos olhos espirituais enxerguem. Existe roupa nova para que nós sejamos revestidos de Cristo. Existe roupa espiritual, existe armadura, existe muita coisa que nós podemos usar. O ouro refinado pelo fogo é a capacidade de passarmos pelas provas, de resistirmos às provas. É a força para resistir à provação. Está difícil ficar dentro de casa? Compra ouro refinado no fogo por Cristo. Ele é a capacidade de nós podermos resistir, que Jesus nos dá para resistirmos. O ouro é a força para nós aguentarmos essa situação. Se for só até o dia 15, como estão dizendo, glória a Deus, só faltam 13 dias. E se for prorrogado? E se mandarem a gente ficar em casa mais 2 meses? Mais 3 meses? Precisamos de ouro comprado de Cristo, ouro refinado no fogo, ouro purificado no fogo, ou seja, sem nenhuma impureza, resistente, forte, limpo, para que nós consigamos prosseguir. A presença de Jesus, nesses tempos de pandemia, está escrito aqui, nos dá ouro refinado pelo fogo. Ele vai trazer provisão para nos tornar resilientes e fortes. O que é resiliente? Resiliente é aquela árvore que vem um vendaval e a árvore dobra e a ponta dela encosta lá no chão e todo mundo fala, vai quebrar, vai quebrar. Quando passa o vento ela volta e fica em pezinho e se fortalece ainda mais. Isso é resiliência. É conseguir se manter firme independente das circunstâncias. Dobra, mas não quebra. É o ditado antigo dos povos, do povo antigo. Dobra, mas não quebra.
Isso é resiliência. O colírio tem a ver com a revelação de Deus, com o entendimento da sua palavra, com compreender o que Deus quer revelar a nós. Deixe o colírio alcançar os seus olhos e você vai ver as coisas que ninguém vê, como palavras e direcionamentos vindos do alto. É preciso permitir que Deus unja os nossos olhos espirituais com o colírio para enxergarmos tudo o que está acontecendo. Meu querido, essa pandemia não é por acaso. Algo espiritual está acontecendo. O mundo espiritual está movimentadíssimo durante tudo isso que está acontecendo. Tanto o reino da luz quanto o reino das trevas. O movimento espiritual está grande. E nós precisamos de colírio, comprado de Jesus, para colocar nos nossos olhos espirituais e enxergarmos o mundo espiritual, para entendermos o que Deus está fazendo no meio de tudo isso. Porque uma coisa você pode ter certeza, isso não está acontecendo à toa. Deus tem um propósito em tudo isso. Deus tem um propósito em todas as coisas. Nada acontece por acaso. O acaso não existe para o nosso Deus. O colírio espiritual vai nos fazer enxergar tudo isso. O Senhor tem as respostas para a nossa dúvida. Ele quer falar ao nosso coração a cada dia. Tem algum comentário, Cristiane? Tem sim, a Alessandra comentou: precioso é o poder de Deus em nossas vidas. E eu quero cumprimentar a Ana Aparecida. Ei, Ana! Amém. Beijo para Glória você, a Deus. que bom que você está aqui conosco. Saudades! Muito bem, para a gente concluir, está chegando aqui o final, né, da nossa live de hoje. A pergunta para você refletir: você tem usado os recursos da graça de Deus? O ouro provado no fogo, as vestes novas, o colírio para ungir os olhos. Você tem usado os recursos? Você tem reconhecido que Deus é o princípio da criação e por isso, por direito de propriedade, Ele é dono de todas as coisas e por isso o controle está nas mãos dEle? Tem muita gente com medo aí da ação maligna. A ação maligna não vai ultrapassar a permissão de Deus, jamais. O inimigo não tem poder de ultrapassar aquilo, ele só vai até onde Deus permite. O controle é do Senhor. Você reconhece Jesus como uma testemunha fiel e verdadeira, ou seja, você obedece à palavra dele, mesmo que pareça ser estranho, mesmo que pareça ser complicado, mas você obedece confiando que Jesus sabe o que é melhor para você. Você reconhece o papel de Jesus na sua vida, qual é a importância dele, que ele é o amém de Deus, ou seja, a concordância com o plano de Deus para você? Esse é o segredo para mantermos a comunhão. Podemos perder a comunhão com o Senhor? Sim, podemos. Se deixarmos de observar esses pontos, principalmente, vamos perder a comunhão com o nosso Deus. E precisamos manter essa comunhão, porque quanto mais perto do Senhor, mais protegidos, mais seguros, mais abençoados diretamente. As bênçãos de Deus que estão preparadas para nós, elas estão preparadas nas regiões celestiais. Toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Para recebermos, regiões celestiais é mundo espiritual. Para recebermos as bênçãos de Deus, o nosso espírito precisa estar em comunhão com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai testificar com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vamos entender Deus não como simplesmente o Senhor, mas como nosso Pai. E aí, pela comunhão do nosso espírito com Ele, as bênçãos vêm por meio de Jesus, porque Jesus é a ponte que nos liga a Deus e a ponte que liga Deus a nós. Por meio de Jesus as bênçãos virão. É preciso comunhão. Tem muita gente que não recebe bênção porque não tem comunhão. Faz aquelas orações decoradas, mecânicas, não tem aquele momento de intimidade com Deus. Até tira um tempo para fazer uma devocional, ler a Bíblia, mas faz de forma mecânica, de forma religiosa. Não, nós precisamos fazer espiritualmente, em espírito e em verdade, com sinceridade do coração, buscando realmente com arrependimento. Arrependimento é a chave para irmos a Deus. Sem arrependimento não há fechamento de portas espirituais das trevas.
sem arrependimento, o inimigo tem autoridade legal, espiritual para trabalhar na nossa vida. Somente quando nos arrependemos dos nossos pecados é que podemos fechar a porta espiritual do mundo das trevas, botar o inimigo para correr e aí sim abrir a porta da graça para que Cristo faça essa ponte e traga as bênçãos de Deus a nós. Que Deus nos abençoe, estamos chegando ao final. Cristiano ainda vai dar um recadinho final aí. Que Deus te abençoe grandemente e que nós estejamos juntos de novo daqui a 3 dias, no domingo, às 9 horas da manhã, na lição da Escola Bíblica Dominical, salvo, seguro e transformado, continuando de onde nós paramos no domingo passado. Cristiane? A Alessandra falou aqui, pastor, que Deus nos ajude a usufruir os recursos divinos em nossas vidas, né? Amém. O irmão Raim falou, esta epidemia, entre outras coisas, é para aqueles que diziam que não tinha tempo para Deus. Soberania e governança de Deus, honra de todos se achegarem a Deus. Hora de todos se achegarem a Deus. Sim. Né? A Larissa concorda, diz amém. E a Jade pergunta, já está acabando? Já está acabando. Que bom, né? Que bom que está com vontade assim de continuar, né? Quer dizer que a gente está com certeza conseguindo juntos aí, né, estudar a palavra do Senhor. A participação dos irmãos é fundamental, né? O compartilhar o link aí da live, a colocar a sua opinião, colocar a sua pergunta, é fundamental para que nós estejamos vivendo esses dias de isolamento, né? Mas para a gente se aproximar mais. Prontinho. Prontinho? Então que Deus nos abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Não se esqueça, próximo domingo, às 9 horas da manhã, não se esqueça de acessar o boletim da igreja pela página da igreja www.ibnagv.com.br. Não se esqueça de nos acompanhar aí, porque todas as informações, né, estão sendo colocadas no site, na página do Facebook e também no grupo da igreja do WhatsApp. Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.